Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada com seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava a pintada e ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como uns animais. E era um cão vagabundo, uma onça pintada se amando na praça como uns animais. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Ibiramense de 1954, a cidade dos belos panoramas, mãe de 3 filhos, Luciano, Leonardo, Guilherme Giordano, filha de Ingo e Elvira, de saudosas memórias, formada em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, religião agnóstica, hobby, muita fotografia, música, MPB, samba, jazz, eruditas também. Sonho viajar muito mais. O seu ídolo, Nelson Mandela. A bebida preferida, cerveja bem gelada. E o prato preferido, vários. Admira muito a alegria de viver. Detesta muito o oportunismo. Estamos com ela, Sandra Maria Seck, ou Sandra Maria Scheidmantel. E a Sandra, que é uma ex-missionária da UPAM, ex-professora, ex-empresária, hoje servidora pública municipal. E vem aqui contar a sua história, porque ela tem uma história diferenciada. Aos 18 anos de idade, missionária, em vários cantos do norte do Brasil. E muita coisa também dessa colonização fantástica, que é essa região maravilhosa dos belos panoramas, a nossa querida hoje Ibirama. Obrigado por ter vindo, estimada Sandra. Estamos namorando, já fazia uns meses para a Sandra vir aqui, né? O teu estimado Leonardo Seck, que foi candidato a deputado estadual, esteve aqui em Rio do Sul, visitando amigos, conhecidos, junto com o nosso Luiz Carlos Niencotter, o Luiz do nosso Central Estacionamento, que o Baby sempre utiliza aquele cantinho maravilhoso que ele cede gratuitamente para poder vir gravar o programa. E o Leonardo Sneri, esse programa, eu precisava ir no programa, mas na época o problema político, tinha os horários eleitorais, nós não podíamos fazer com nenhum candidato, tinha que ser só no horário político. Ele disse, mas a minha mãe é coautora de livro, tem uma história bonita, foi missionária, vamos trazer tua mãe no programa. E aí eu e o Luiz conversamos e hoje você está aqui na boca do povo, na RBA TV, que completa agora em dezembro 20 anos,
do Grupo Mirador, da família Diosni José Gonçalves e Yolanda Gonçalves, seus filhos Rubens e a sua esposa, a Elisiane e a Nani, que administram esse complexo da Rede Belo Horizonte de Televisão. E você, estimada, eu fiquei muito honrado de receber aqui uma pessoa, figura que é muito conhecida e que eu conheço muita gente em Birama. E o Scheidman a gente conhece bastante, mas eu não conhecia a Sandra. Obrigado por ter vindo. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, muito mesmo, e estou muito honrada de estar aqui na sua presença, um programa Na Boca do Povo, que é conhecido há muitos anos, né? E aí eu fico muito feliz de estar aqui e espero que que puder transmitir um pouco daquilo que foi a minha vida na minha juventude, né? Pois é, Sandra, você, olha, eu estava vendo aqui, quando você mandou para mim aqui, onde é que está aqui, com 18 anos, você se tornou missionária da OPAN, estimada. Pois é. Você saiu pelo mundo para tentar fazer o quê? Bota esse monitor para cá, estimado, que nós temos umas fotografias assim que a Sandra falar. Isso, dá uma viradinha aí. Assim que a Sandra começou a falar essa viagem maravilhosa que ela fez, imagina, só que aventura fantástica. Como é que foi isso tudo, Sandra? Pois é, eu estudava no Maria Auxiliadora e tive muitos amigos aqui em Rio do Sul. Então, um dos amigos sugeriu se eu não quisesse fazer um trabalho de missionária no norte do Brasil, com comunidades indígenas e caboclos ribeirinhos. Eu achei que aquilo podia ser interessante e eu disse, eu gostaria de ir mesmo. E aí ele disse, olha, tem que ser professora ou tem que ser enfermeira, porque para ajudar os índios. Professora eu não queria ser, embora eu tivesse sido, né, alguns anos, mas lá no norte eu não tinha essa intenção. Aí eu fui no hospital, no Hospital Miguel Couto. Miguel Couto, hoje Valdemiro Colaúto. E com o doutor Valdemiro eu aprendi muitas coisas da enfermagem que pude depois aplicar lá no norte, no meio dos índios, no meio da comunidade ribeirinha, no meio da comunidade de retirantes no norte do Mato Grosso. Então, aprendi um pouco com eles e no início de 73, então, junto com uma porção de pessoas do Rio Grande e de Santa Catarina, fizemos um curso de treinamento e desse treinamento, então, fomos para o Mato Grosso para, então, iniciar um trabalho, isso, então, em 1973. Que legal. Nós temos algumas fotos aí, quer ver? Sim. Você vai falando, inclusive, a hora que aparecem essas fotos aí, fotos igual ali, ó. Isso ali é você, né? Isso aí já é em Roraima, já é 1980. O lavrado, o cerrado, que é uma vegetação do norte do Brasil, em Roraima também tem, e existe cupins que não são os mesmos cupins que existem aqui. Da nossa madeira aqui, que aparece na madeira. Isso, esse ali é um cupim que é uma térmita, que eles fazem os seus ninhos acima do nível do chão. Do chão. E aí eles fazem todo um corredor por dentro desse cupinzeiro, chama-se cupinzeiro. E aí o que foi feito? Foi cavado embaixo, fechado os túneis, e foi feito fogo, e ali eu fiz meu primeiro bolo. Um bolo dentro do... Um bolo dentro de um cupim. Então foi feito o fogo, fechado os canais dos caminhos, dos cupins. Dos cupins, que tem caminhos? Porque eles tinham que entrar por ali. E aí foi feito o fogo e foi colocado o bolo ali, e assamos o bolo e comemos o bolo. Isso é em Roraima? Isso é em Roraima, né? Na aldeia Malacacheta, onde a gente trabalhou de 80 ao final de 82. Né? Então eu estava ali fazendo... E esse o cupim lá, no caso, porque aqui é um bichinho muito pequenininho, você acaba nem vendo ele. Esse cupim é chamado térmita, que são cupins grandes, maiores, que existem na natureza. Eles não vão para dentro de casa também, mas mais naturalmente esse cupim que a gente conhece, que é muito pequeno. E esse ali é o cupim que ele faz esses ninhos em todo o cerrado, tanto no Mato Grosso, em qualquer lugar que tenha cerrado, esses cupins, eles estão em quantidade. E aí esse estava perto da nossa casa, que a gente morava lá. E eles usam para fazer esse fogo ali, faz tipo um forno? Fizeram, mas na verdade o que aconteceu depois é que na vez seguinte que a gente chegou, como o gado era criado solto, o gado criado pelos índios, era criado solto, e quando nós chegamos de viagem, tinha um touro que estava destruindo o meu forno. O teu forno, que era o cupinzeiro? Que era o cupinzeiro. Então ele botava o chifre dele dentro da boca do forno
E eu usei esse forno uma única vez. Só fez o bolo? Só fiz aquele bolo. E depois tomasse o bolo do gado? Fizesse o bolo, tomasse o bolo do gado. Então, eu tomei, o território era dele, não era meu, né? Claro, claro. Então ele tomou o espaço dele. Mas nós temos mais fotos aí, vamos ver a Sandra lá nessa aventura fantástica. Olha ali, ó. Então, depois de ter morado no Mato Grosso, que chamava Novo Horizonte, a 800 quilômetros a norte de Cuiabá, aí fui morar no Tiariti, primeira aldeia indígena, local onde Marechal Rondon fez uma casa de telégrafo, lá onde a gente casou. Depois a gente foi morar no Amazonas, no Baixo Amazonas, a 8 horas de barco. Que deve ter fotos aí também, já não sei qual é. Isso aí é casa de indígena, né? Não, não. Não? Essa é exatamente uma casa de palha do caboclo ribeirinho. De caboclos? Ribeirinho no Amazonas. Ribeirinhos. Isso. A casa era toda de palha buriti, tanto na trança das paredes, como na cobertura. Então, essa é a primeira casa que a gente teve depois de casado. Depois de casado, eu casei, né? Lá no norte. O seu marido estava junto lá? Na verdade, nós nos conhecemos nessa reunião de preparação para ir para o norte. Ele era gaúcho e eu daqui fomos voluntários para um lugar, como todos os outros voluntários, que eram mais de 20 pessoas, e fomos fazer esse curso de preparação para ir trabalhar no norte. E lá eu conheci o Nelson, que é o pai dos meus meninos. Que é o pai dos meninos. Isso, que a gente ficou casado durante 36 anos, agora já há 8 anos estamos separados. E ele, nessa época, nós fomos lá e essa era foi a nossa primeira casa. Essa foi a primeira moradia depois de casado. Depois de casado? Isso. Bom, então deve ter rolado muita coisa dentro dessa casa, né? A gente morava com mais 2 voluntários que eram italianos. Que eram italianos? É. A gente dormia em rede. E essa rede era protegida por um mosquiteiro, senão a gente logo pegava malária. E também protegido de lacraias que moravam no teto de palha. E aí se caía, não caía na gente, caía no mosquiteiro. Um mosquiteiro muito bem bolado, né? E lá é sempre muito quente, né? Sempre quente. É sempre muito quente. A noite refresca, que como não tem cimento, é mato e água, então a noite refresca. Mas de dia, já às 7 horas da manhã, pode contar que é muito calor. Eu quero saber se alguém bateu na porta, alguma oncinha, alguma coisa bateu na porta assim para poder entrar. Nessa casa ali não, mas ali nessa casa, um dia, nós não tínhamos guarda-roupa, nós tínhamos uma mala onde guardava a roupa. E dentro dessa mala, um dia eu fui para pegar uma peça de roupa na boca da noite, que a gente fala boca da noite. Boca da noite. Anoitece sempre na mesma hora, não é aqui que é diferente, né? Sempre às 6 horas é escuro. Já é escuro. E aí eu peguei a lanterna e fui, tinha uma cobra se escondendo debaixo da mala, dessa mala de roupa. Então, assim, de visitas de cobra dentro de casa, eu dormia sempre com uma lanterna, sempre com a lanterna, porque se tivesse que levantar à noite por algum motivo, tinha que primeiro iluminar o chão para ver se não tinha nenhuma cobra visitante debaixo da rede. Não tinha água potável? Não, a água era do lago. A gente buscava água no lago. No lago? Lago, Não era rio? Nesse local ali, era Lago do Cararaçu. Era um lago que a desembocadura dava no Amazonas. E dali, a 8 horas abaixo, era divisa com o Pará. Com o Pará. Bem pertinho de Parintins, então, a gente estava. Parintins. Parintins, é. E esse era um local, vamos dizer, inóspito. A gente trabalhou com caboclos ribeirinhos, não tinha água encanada, onde eu lavava a louça na beira do rio, sobre uma canoa, durante a manhã ou a tarde. À noite a gente pescava piranha. Mesmo lugar. Lá tem o Mato Grosso, lá que a região é muita piranha. Esse ali é o Amazonas, esse ali é o Baixo Amazonas. Baixo Amazonas. E lá as piranhas, aliás, saborosíssimas, a gente pescou muita piranha para o almoço e a gente comia muito e era muito saborosa, né? Ela não é de tamanho tão grande como as piranhas criadas em lagos. Em lagos hoje, né? Ela é relativamente pequena, mas com uma arcada dentária bastante, vamos dizer, eficiente e muito afiada. E muita força. Muita força. E muita força. Vamos lá, tem salto ainda? Tem. Isso ali são os meninos. Então, o primeiro é o Leonardo, o segundo é o Luciano, que é o filho mais velho. Vamos falar da esquerda para a direita? Para a direita. Os 2 loiros são meus filhos. Aliás, eu identificava eles assim. Onde estão os meninos? Via 2 cabecinhas brancas, eram os meus filhos. Claro, porque o resto era tudo... O resto eram os índios, né, vizinhos,
com quem os meninos estavam num projeto chamado Projeto Casulo. Eles ficavam interagindo com os outros índios numa casa mais retirada de casa. Então, eles iam pela manhã. Sim, os seus dois meninos, então, o Leonardo... O Leonardo e o Luciano. Eles nasceram lá? Não, eles nasceram aqui e quando o mais novo tinha 2 anos e meio, aí a gente achava que eles já eram grandes, aí a gente viajou daqui de carro até o Mato Grosso. Porque vocês voltaram um período, então? Isso. A gente estava aqui, eu fui solteira para lá, mudamos 3 vezes de projeto, casamos numa aldeia indígena onde eu morava. Aí fomos morar no Amazonas, na casinha que está ali. Naquela. Aí depois saímos daquele projeto e viemos de volta porque a coordenação da UPAM era em Porto Alegre. E aí eu estava grávida do Luciano e aí era muito difícil de, naquele primeiro momento, ter um filho numa aldeia. Aliás, aquele projeto, inclusive, estava se encerrando para a UPAM. E aí a gente morou 1 ano em Porto Alegre. Ali eu engravidei do segundo neném. Segundo. Por isso que os dois aí já foram para lá. São bem pequenos, são 1 ano e 15 dias. Eles já foram para lá num outro projeto daí. Aí quando saímos daqui, quando o mais novo, o Léo, tinha 2 anos e meio e o mais velho tinha 3 anos e meio, fomos morar em Manaus durante 1 ano para trabalhar num jornal Porantim que tratava só de assuntos indígenas. Aí moramos em Manaus durante 1 ano, no ano de 1979 até metade de 80. Aí mudamos de projeto, fomos para Roraima morar com os meninos numa aldeia indígena. Uma aldeia indígena? Chamada Malacacheta. Malacacheta é a mesma coisa que mica. Mica é um minério daqueles que antigamente estava dentro do ferro de passar roupa, que aquele folhelho que na verdade ele recebia calor. Lembra disso? Sim. Aquele ferro antigo, claro. Isso. Você via pelos buraquinhos ali? Isso. Aquilo lá é mica, que em outra linguagem também é chamado malacacheta. É um mineral. E tinha ali nessa aldeia. Os índios Wapixana são os índios com quem a gente trabalhava e moravam ali. Então, em Roraima, basicamente, são os índios Macuxi, o Wapixana e os Yanomami, então mais isolados, né? Ficaram quase 2 anos lá. Ficamos mais de 2 anos lá na Malacacheta, sim. Ficamos lá durante o período em que os meninos, até chegar na idade de pré-escola, a gente teve que decidir. Ou a gente ficava lá e os meninos iriam assumir até as crenças indígenas, sim, indígenas, mas a ideia era até que ponto a gente teria o direito de intervir na vida dos 2 meninos. Então, se eles pudessem escolher como adultos, como nós escolhemos, a gente decidiu retornar para eles ter a aula um trabalho ou uma vida social como a nossa e depois eles escolhessem aquilo que quisessem. O destino deles, né? Exatamente. Aí voltamos para Ibirama, então no final de 82 e 83 eles começam a ir na escola. Na escola, né? Nós temos aí alguma coisinha ainda lá dessa passagem Olha. Ali. Então, eu sou a mais branca, né, que está ali no meio. Então, isso sempre tinham reuniões da comunidade, onde a comunidade toda se reunia. Todos os domingos de manhã tinha um culto que era dado pelos padres da congregação Consolata, e eles vinham ali também rezar a missa. Os índios estavam bastante aculturados, como se chama, já aderindo muito à cultura dos não-índios, e depois da missa era feita a reunião da liderança das comunidades. Eles tratavam sobre todos os trabalhos comunitários durante a semana. Abrir roça, fazer a queimada, fazer a caçada, fazer pesca, e isso era um trabalho comunitário. E aí, nesse dia, tinha as mulheres e as crianças que ficavam ali também, e um dia tinha um amigo nosso que bateu essa fotografia e eu tenho essa lembrança por isso. Que lembrança belíssima, boa, né? Sim, sim. Belíssima, né? Nós temos mais uma foto aí, né? Isso, para nós terminar esse bloco. Vamos lá. Sim. Tem ali. Então. Isso aí é uma ali coisa... é você, né? Sou eu, fazendo uma rede, essa é a segunda rede que eu aprendi a fazer, de um método bastante arcaico, né? Ele é uma rede, como eu não plantava algodão, eu não podia tecer o algodão. Então eu comprei a linha na cidade, em Boa Vista, comprei a linha e fiz com o método aprendido por uma índia Wapixana a confecção de 2 redes. Essa é a segunda. E são redes de dormir. E aí, para essa rede, eu usei 10 quilômetros de fio. 10 quilômetros 10 quilômetros de fio. Tá daqui a Lontras. Isso, de fio. Então, colocado de uma forma
né? Eu demorei 3 meses para fazer essa rede e depois essa ficou a rede de um dos meninos, um dos meus filhos que dormiam nela. Ô, Simária, para encerrar esse bloco, depois nós vamos voltar no segundo bloco, vamos falar da colonização de Birama, que é uma coisa que tem umas fotos maravilhosas aí também. Perfeito. Mas para terminar esse assunto lá, como é que foi essa experiência de vida para você, o seu ex-marido, no caso o Nelson, os filhos, que foi como é que era o branco no meio do índio, essa experiência que deve ter sido uma coisa fantástica. Foi, de fato, na época, me perguntava inclusive se eu não tinha medo de morar com os índios. Nós éramos protegidos deles. Eles encaravam a gente como alguém que eles tinham que ter a responsabilidade de cuidar. Eu tinha 18, 19 anos, então eles tinham muito cuidado com a gente. Eu fiz trabalhos de enfermagem lá. Nós tivemos, por exemplo, eu digo por mim, porque antes de casar eu tive uma vida com outras pessoas lá que tinham perigos da natureza mesmo, né? De ter que me trancar dentro de casa para onça não pegar, esse tipo de coisa que Sim. Considero aventura. Mas eu tive um grande ensinamento da vida que na verdade, quem é de descendente de europeu não tem tanto como tem os indígenas. É a solidariedade. A solidariedade. A solidariedade. Vou contar um fato bem breve. Eu estava morando numa casa na aldeia indígena Nambiquara e fui fazer um tratamento de verminose porque eles não sabiam fazer o controle. Tomar remédio 2 vezes por dia, eles iriam esquecer. Então a gente fazia isso. A gente ficava na aldeia e ficava lá. De manhã, hora do remédio. Então eles vinham, sabiam, né? Mas eles não sabiam falar o português. Só os homens, alguns homens sabiam falar o português. E aí, certa noite, eu dormia sozinha numa casa que tinha 2 portas. Uma porta eu trancava por dentro, a outra era fechada pelo lado de fora. E um dia eu escutei um movimento de noite, eles tinham ido caçar, os índios tinham ido caçar, e a gente comia enlatados. Aí eu escutei esse movimento, eu disse, meu Deus, eu vou me fingir dormindo. Eu estava na rede sozinha, lanterna e um cobertor, porque era frio perto do rio, e me fingi dormindo. Eles entraram na minha casa por esta porta que abre pelo lado de fora. Pelo lado de fora. E entraram e iluminaram, que eu vi, que quando a gente está de olho fechado a gente percebe. Fiz dormindo, eles iluminaram no meu rosto, não disseram nada, ficaram um pouco dentro da minha casa, pensei, o que vai acontecer? E foram embora, mas eu fiquei muito curiosa. Aí tinha barulho, tinha movimento, e eu esperei, não sei se 1, 2 ou 3 horas até que eu não escutasse mais nenhum barulho na aldeia. Quando eu não escutei absolutamente nada, eu levantei antepé e fui ver o que eles tinham ido buscar na minha casa. Eu vi em cima da minha mesa, da cozinha, tinha uma mesa, uma bacia que eles deixaram com a melhor parte da caça para mim. Eles foram levar para ti? Foram levar. Se eles não tivessem levado, eu nem saberia se eles tinham caçado. Eles trouxeram a melhor parte da paca, eles tinham caçado uma paca. Eles trouxeram um quarto traseiro para mim, que é a melhor carne. Então, isso e outros tantos exemplos que não precisamos falar aqui agora, mas é o exemplo de solidariedade que os índios têm. E gratidão, né? É muito. E gratidão, porque vocês foram lá fazer um trabalho para ajudar aquelas comunidades. Isso mesmo. E aí veio a gratidão. Isso mesmo. Coisa linda, né? Foi muito bom. Muito bonita. Baby, vamos contigo, vamos voltar ao segundo bloco, falar com a Sandra Maria Sec. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar, índia da pele morena, da boca pequena que eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor. Vem que eu quero te dar todo meu grande amor.